Ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, lembrando para todos vocês que eu avisei no grupo que as atividades até o capítulo 3 eu vou estar registrando através, né, da transmissão pelo celular, certo? Pode ser no grupo do nono ano ou pode ser no privado com a prof, beleza? Então, gente, o seguinte, olha, eu posso contar nos dedinhos aqui, os que me mandaram, os que me enviaram trabalhos, certo? Então, assim, eu não pedi que vocês me entreguem nada na escola, mas a partir do capítulo 4, no final, daí eu peço um trabalho que vocês vão ter que entregar na escola quando for serem entregues algumas atividades lá, junto com as outras disciplinas, beleza? Mas até então, ficamos acompanhando daqui. E eu estou aguardando os trabalhos de vocês. Então, neste capítulo 4, nós vamos entrar sobre a arte e consumo, tá? Eu fiz uma pequena introdução aqui. Então, para iniciar, vamos fazer uma pequena reflexão sobre a arte e a cultura do consumo, certo? Duas coisas importantes no desenvolvimento intelectual e cognitivo. Você sabe o que é cognitivo? É o processo de aquisição do conhecimento, certo? De uma pessoa. Então, a arte serve como uma ferramenta humana para expressar sentimentos e sensações e percebermos as manifestações artísticas nas mais diversas formas culturais. A palavra cultura é derivada de colere, do latim, que significa cuidar de, certo? A arte é derivada de ars, do latim também, significa técnica, habilidade. Então, a colere, do latim, significa cuidar de, e a arte é derivada de ars, do latim, significa técnica, habilidade e habilidade. A cultura é associada a diferentes tipos de artes, como música, teatro, pintura, entre outras, né, noções da arte, e ela é bastante abstrata, né? Como eu sempre digo assim, depende de quem a vê. Eu posso achar um quadro lindo, eu posso achar uma coisa bonita, e outro que está ao meu lado pode ter uma visão totalmente diferente. Então, depende de quem a vê. É muito subjetiva a arte, né? Então, gente, para esse capítulo, nós vamos abordar os assuntos das páginas 54 a 61, certo? Temos algumas práticas, certo? E alguns exercícios na apostila, caderno de desenho, mas aí no decorrer a prof vai falando para vocês. Beleza? Então vamos lá. A arte de consumo. Que seria isso? Vamos lá? Aqui entra muita pop art, né? War. Vamos lá. Vários artistas. Trancou agora aqui. Oh, meu Deus. Ele tá rindo de mim aí, né, Rian? E João Vitor? Enzo. Com certeza. Vamos lá. Vários artistas investigaram as relações entre as imagens publicitárias e as obras de arte, questionando o consumismo da sociedade. Elas nos fazem refletir sobre essa questão tão presente no nosso cotidiano. Será que a arte também pode ser consumida? Então, sempre vamos responder lá no caderno de desenho as letras que estão em amarelinho nesse quadrado amarelo que sugere lá no caderno de desenho, certo? Então, A. O que você vê na imagem? B. Em quais obras de arte você lembra de ter visto produtos de consumo de industrializados e perecíveis como esses? Gente, eu quero respostas assim, quando vocês estão em sala de aula, vocês são bem danadinhos, né? Vocês respondem rapidinho, sim, não, não sei, não gostei. Eu não quero esse tipo de resposta. Vocês estão no nono ano e vocês sabem quanto é importante o raciocínio, gente. Vocês têm que ter coerência nas questões que vocês respondem,
Não é simplesmente um sim, um não. A professorita sempre tá reprisando isso com vocês. Tem que ter respostas elaboradas. Vocês estão indo para o ensino médio, né? Então, assim, não é admissível mais que vocês respondam com sim ou não e com respostinhas bobas, assim, para terminar a questão e pronto. Vocês têm que pensar realmente e responder com coerência cada questão. Ainda mais quando a gente diz assim, resposta pessoal, tá? Então, tem sempre os piadistas lá que respondem, não pensei em nada. Tem que pensar. Sinto muito. Tem que pensar. Vamos lá. Do supermercado para a galeria. Vamos lá. Será que as sopas enlatadas, além de saciarem a fome, podem alimentar a inspiração de um artista? Pode parecer improvável, mas foi justamente isso que aconteceu. As latas de sopa Campbell's tornaram-se famosas ao aparecer na obra de Andy Warhol, tá? Que é um artista famoso, né? De 1928 a 87, na década de 60. Mas por que será que as latas de sopa viraram tema para a arte? Tem toda uma questão atrás disso. Vamos lá. A história da arte nos mostra que ele sempre sofreu de que ela sempre sofreu transformações de acordo com o contexto de sua época. Um marco na história da humanidade, tá? De 1760 a 1830. Ela trouxe um desenvolvimento sem precedentes para diversas áreas. Aliado a isso, no período de transição entre os séculos XIX e XX, surgiram os principais meios e técnicas de comunicação, como a fotografia, o cinema, o rádio, a televisão, que se aperfeiçoaram rapidamente. Após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1939, que foi até 1945, houve um forte crescimento industrial, o que possibilitou o acesso mais amplo ao consumo e surgimento intenso e repentino de facilidades para a vida do cotidiano. Como consequência, nas décadas de 50 e 60, foram testemunhas de uma transformação cultural, principalmente nos Estados Unidos. A industrialização não atingiu somente produtos convencionais, mas também a cultura, que passou a ser vista como uma mercadoria. Criou-se assim uma indústria cultural. A partir de então, os objetos artísticos passaram a ser vinculados à ideia de lazer e entretenimento. Tá? Atentos ao seu próprio tempo, artistas na Inglaterra e nos Estados Unidos começaram a utilizar objetos industrializados, peças de publicidade, programas de televisão, jornais, revistas, cartazes, histórias em quadrinhos e outras formas populares de comunicação com referências para suas produções. Essas manifestações culturais são chamadas de pop art, tá? Que quando nós voltarmos, nós vamos estudar mais a fundo a pop art, que é muito legal fazer com recortes de jornais, né? E criar essa arte, beleza? Vamos lá. A pop art. Esse movimento artístico surgiu então entre as décadas de 50 e 60 na Inglaterra e nos Estados Unidos. A palavra pop é uma abreviação da palavra popular, que significa aquilo que é produzido para o grande público. Os artistas pop art buscavam ao mesmo tempo destacar e desconstruir as imagens pertencentes às culturas de massas. Conheça a seguir alguns representantes da pop art. Um dos mais importantes foi Andy Warhol, que eu, quando morava em Brasília, tive a oportunidade de ver uma exposição desse artista. Muito, muito legal mesmo, tá? Então vamos lá. Andy Warhol apropriou-se de embalagens de produtos, objetos, retratos de celebridades e de modo de vida norte-americano, como referências para suas obras. Essas imagens eram produzidas por meio de um processo serigráfico, aproximando a arte do campo da publicidade e do consumo, tá? A arte da serigrafia, gente. Eu fiz serigrafia na faculdade. Eu vou, quando eu voltar,
eu vou explicar essa técnica para vocês, beleza? Talvez a gente consiga fazer ainda esse ano algumas coisas em serigrafia, tá? Vamos lá. Então, Richard Hamilton, né, de 1922 a 2011, se interessava por imagens de fácil acesso à população. Hamilton utilizava, por exemplo, recortes de revistas e jornais em suas colagens, especialmente de anúncios publicitários. De modo geral, o movimento pop art se contrapunha a valores artísticos tradicionais, buscando ideias e atitudes pertencentes ao mundo do consumo, certo? Transformar as coisas do cotidiano em arte, beleza? Resumindo, a pop art é isso aí. Essa obra vocês já viram nos livros, né? Aquela das latinhas do Andy Warhol também. Roy Lichtenstein, esse é mais complicadinho o sobrenome, de 23 a 77. Utilizava imagens e técnicas das histórias em quadrinhos em suas obras. A presença de onomatopeias, você sabe que são onomatopeias, né? A prof de Sarita também já trabalhou com vocês, as questões da história em quadrinhos, eu também já trabalhei nos anos anteriores, né? A questão da história em quadrinhos, as onomatopeias são aqueles balãozinhos, né? Tipo, pensamento, quando a pessoa está fazendo um xingamento, né? Então, isso são as onomatopeias, para relembrá-los. Cores primárias, né? Em grandes áreas, e o contorno preto das figuras também são características das histórias em quadrinhos norte-americanas presentes em suas obras, tá? Então, aqui, ó, observe pequenos pontos, tipo um pontilismo, né? Aqui, ó, né, no rosto, aqui no corpo dela, né? Parece um pontilismo. Então, observe os pequenos pontos de diversas cores compondo a imagem. Essa técnica chama-se retícula e foi muito usada para a impressão de imagens em jornais, revistas, história de quadrinhos, outdoors, na primeira metade do século XX. Tá? Essa imagem vocês já viram nos livros. Bom, as atividades da página 58. O computador que não ajuda. Na página 58, vocês vão realizar, certo? Na apostila, beleza? E aqui vamos lá. Efeitos do tempo, tá? Então, vocês vão observar essa imagem e vão responder a questão 1 e 2 no caderno de desenho, que diz o seguinte. Deixa eu puxar já. Oh, senhor. Vamos lá. A questão 1. Aqui vocês veem, né? Quem que é? É Marilyn Monroe, né? Que é de Andy Warhol também. Várias fotos aí reproduzindo, transformando cores, etc. Qual a sua impressão em relação a essa obra de Andy Warhol? 2. Como essa imagem se relaciona com as principais características da pop art? Uma artista muito popular na época, né, gente? Nos Estados Unidos, na década de 1960, uma série... Deixa eu baixar lá que eu não quero que vocês vejam respostas. Que não é para hoje, não, né? Então, na próxima aula, vocês vão estar vendo lá. Então, nos Estados Unidos, na década de 1960, uma série de acontecimentos gerava tensão na sociedade. A morte do presidente John Kennedy, né? Que vocês já viram, tem vários filmes, não sei se é do interesse de vocês, mas tem vários filmes, né? JK, né? Foi um presidente americano assassinado. Né? Então, vocês podem buscar referências também a isso. Tem vários filmes também referente a essa morte do presidente JK. A explosão da Guerra do Vietnã, né, que foi de 55 a 75, é uma sequência de conflitos raciais. Esses fatos contrastavam com a cultura de encanto e felicidade vendida pelos meios de comunicação de massa, principalmente pela publicidade. Essa contradição não passou despercebida pelos artistas do período, né? Então, assim, Andy Warhol questionou o culto às celebridades em suas obras, suas serigrafias,
vendo ídolos pop manchados, borrados, repetidos em séries, lembrando a reprodução industrial, ali naqueles quadros que ele faz de Marilyn Monroe, né? Era tempo de revelar que a euforia do consumo e da indústria cultural talvez não fosse verdadeira, né? Estivesse tudo mascarado, porque havia uma guerra, então queriam mascarar, né, com outras formas. Então a obra pode ser interpretada também como uma revelação irônica do esforço das celebridades em manter as aparências. O mundo estava um caos, então queriam manter as aparências. Não, está tudo bem, vamos acalmar o povo, né? Então é isso aí que ocorre às vezes em grandes momentos críticos das nossas vidas. Então, a obra Díptico de Merlin é composta por duas telas. Na primeira, a superficialidade, além da repetição quase industrial, é representada nas cores fortes, na maquiagem do rosto, que se assemelha a uma máscara, com a qual a atriz Marilyn Monroe, né, que ela nasceu em 26, morreu em 62, parece se esforçar para parecer bonita e encantadora. A segunda tela foi feita em preto e branco, e algumas figuras se apagam enquanto outras estão borradas. Elas minimizam o encanto da imagem da atriz, trazendo ao observador a sensação da passagem do tempo e da finitude, que nem tudo é eterno, né, gente? Então vocês vão voltar lá na página anterior e vão analisar essas duas obras, né? E vão responder aquelas questões. Deixa eu ver, até a página 61, né? Vamos lá. A arte estampada. O processo de criação de Andy Warhol assemelha-se ao processo de fabricação de produtos em série. Ele fazia inúmeras cópias de suas produções por meio de uma técnica chamada serigrafia, que eu falei para vocês, né? Os temas para suas produções eram retirados do cotidiano de observação do que estavam em evidência em relação ao consumo da época, certo? Olha só, então ele reproduzia a mesma imagem com vários tons, enfim, através da serigrafia. A serigrafia, agora nós vamos ver essa técnica. Eu fiz bastante serigrafia, eu gostava muito, né? Que hoje temos impressoras, então é uma coisa que já não se utiliza mais, né, gente? Mas é bem legal. Se a gente tivesse oportunidade, quem sabe a gente pode fazer ainda, né? Vamos ver. Então, a serigrafia é um processo de reprodução de imagens que pode ser feito numa superfícies variadas, como papel, tecido, madeira e outros materiais. No cotidiano, ela é muito utilizada para fazer estampas em camisetas, por exemplo. Mas, como eu disse, hoje em dia tem essas máquinas já com, né, mais próprias. Muito poucos utilizam a serigrafia, eu acredito, né? Na serigrafia, utiliza-se uma tela específica em uma imagem. É gravada por um processo fotográfico. A área gravada deixa passar a tinta para imprimir a imagem. O restante da tela é impermeável, ou seja, não deixa passar a tinta. A tela pode ser usada inúmeras vezes, por isso, essa técnica facilitava a reprodução de uma série de propostas artísticas de Andy Warhol. Então, como eu disse, é como se fosse tirar várias cópias, né? Você faz um desenho, tira várias cópias, mudando os tons. Ela lava a tela e faz outros tons. Então, era essa a técnica que o Andy Warhol utilizava, a serigrafia, para fazer essas obras aí, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu peguei essa atividade para vocês fazerem. Nós estamos na página 60. Tática. Aqui. Atualmente, podemos utilizar também outras técnicas de reprodução de imagens, como as impressoras, as fotocopiadoras. Escolha uma imagem relacionada ao consumo referente ao seu cotidiano. Se possível, tire de 4 a 6 cópias em preto e branco de imagem selecionada, utilizando recortes de revistas, jornais, canetas hidrográficas, lápis de cor e outros materiais. Faça intervenções visuais inspiradas na pop art e monte seu painel em uma folha maior.
Para finalizar, elabore com seus colegas uma exposição relacionada à arte do consumo. Bom, gente, então nós vamos transformar essa atividade na seguinte forma. Vocês vão realizar essa atividade no caderno de desenho, seguindo as sugestões da atividade e de acordo com sua criatividade inspirada na pop art, tá? Então, vocês podem pegar... eu sei que agora vocês não estão com essa disponibilidade de tirar cópias, mas quem tem impressora em casa, de repente fazer uma montagem, ou pegue uma revista, uma montagem, faça uma montagem, né? Uma montagem não precisa ser do mesmo objeto, da mesma coisa, mas que mostre uma arte de consumo. Revistas, quem tem em casa, impressoras, beleza? Tá? Das coisas que são do consumo e montem lá no caderno de desenho uma criação artística, beleza? Retratando a pop art. Vamos lá? Então, na página... Senhor, tem que comprar um mouse hoje. Quer sair? Olhando para a história. Bom, aqui, como eu disse, nós vamos fazer até essa página hoje. Olhando para a história. Uma das principais críticas da pop art era em relação ao consumismo da sociedade na segunda metade do século XX. Em diferentes épocas, a arte questionou e criticou a relação das pessoas com os bens materiais, a riqueza e as aparências. A partir do final do século XVI até o início do século XVIII, um tema do gênero natureza morta, chamada vanitas, tornou-se popular, especialmente na Holanda, por meio de representações simbólicas. Essas obras pretendiam salientar a finitude da vida, em contraste com a durabilidade dos bens materiais. Gente, tudo que é material não dura para sempre, né? Então, é isso que que a gente chama natureza morta, né? Que depois a gente vou explicar mais à frente, né? Então, eles queriam mostrar que tudo tinha fim, né? Que essa durabilidade não existe, nem a vida humana, né? Então, dessa maneira, criticava-se o apego à sociedade, à riqueza e ao desejo de possuir objetos valiosos, uma vez que demonstrava a inutilidade de acumular tesouros materiais diante da certeza da morte, né? Vamos voltando lá nos faraós, que eram enterrados com todas as suas riquezas, né? E depois os túmulos foram todos saqueados. Então, a gente sabe que pode ser o mais rico possível. Agora que nós estamos vivendo essa pandemia, vamos fazer uma pequena reflexão, né? É rico, pobre, estamos todos na mesma condição. Claro que quem tiver mais condições vai ter um aparelho, um respirador, né? E outros tantos vão ter que enfrentar uma fila, quem sabe até não conseguir ser atendido a tempo, né? Mas eu digo assim, a riqueza é uma coisa muito, muito subjetiva, né, gente? Porque assim como a gente chega nesse mundo, a gente parte sem nada, né? Então, esse momento aí, que se refere à natureza morta, as vanitas, fazer esse questionamento, né? Que tudo é finito, que tudo tem fim, certo? Hoje eu posso ter muito, amanhã eu posso não ter nada, né? Então, a questão é essa, vamos lá. Isso é uma pequena reflexão que a prof fez aqui, tá? Então, o apego que a gente tem às coisas materiais, será que isso é necessário, né? Ou as vidas, o apego ao amor, às pessoas, é muito mais importante, né? Do que a riqueza, enfim. Então, aqui, observe ao lado um exemplo desse tipo de obra, Natureza Mortas Vanitas, tá? Então, gente, aqui as questões. Para compor uma vanitas, eram usados diversos símbolos, como os exemplos abaixo. Tá? As vanitas, então, se refere à natureza morta. Um monte de objeto de consumo que vocês observam aqui, ó, máscaras, globo, né?
tudo em cima de uma mesa que simbolizava a natureza morta. Então, para compor uma obra. Vamos lá. Então, para compor uma vanitas, eram usados diversos símbolos, como os exemplos abaixo. Poder, representado por coroas, tiaras, medalhas e espadas. Ó, coroas, espadas, né? Desculpa. Riqueza, representada por moedas, pedras e metais preciosos e tecidos requintados, né? Você tem que observar aqui na imagem. Essas questões aqui, ó, é para você parar e olhar, porque a gente olha uma imagem, não percebe a riqueza dos detalhes, né? O ano passado, quando vocês fizeram aqueles quadros do surrealismo, que vocês puderam observar um pouco das obras de Salvador Dalí, vocês viram a riqueza dos detalhes, o que tinha, coisas assim, que a gente olhando rapidinho não observava, mas de repente a gente vê, nossa, tem um homem lá longe, né? Por que aquele homem estava lá longe? Qual é o significado? Tudo tinha, tudo que existe numa obra tem significado, assim como na nossa vida. Tudo há um significado, certo? Então vamos lá. Prazer e luxúria, representado por taças de vinho, espelhos, flautas e cartas de baralho, que a gente vê, né? Vamos ver, não dá para observar muito bem aqui na obra, mas ampliando ela, quem sabe. Tá, mas vamos lá. Perecividade, representada por flores frescas ou murchando, bolhas de sabão, relógios e ampulhetas. Flores, né? Que seriam as bolhas de sabão, né? Vamos lá. Imortalidade, representada por livros, registros da nossa história. Isso sim é imortal. É o que a gente deixa, é a nossa história, o registro da humanidade. Isso é imortal, né? Finitude, representado por crânios e ossos humanos. Nossa, esse crânio aqui, não estou percebendo no contexto da obra, teria que ampliar, que eu sou meio cegueta, né? Mas aqui a gente vê o crânio, né? Então, finitude, representada por crânios e ossos humanos. Muito legal. É muito legal. Simplesmente esse capítulo, nossa, esse livro desse ano realmente estou gostando muito mesmo do conteúdo que ele traz. Tá? Tomara que a gente volte logo para a gente poder fazer várias coisas. E eu quero vocês com gás, hein? Vamos ter muita vontade de trabalhar e recuperar esse tempo perdido aí. Não está perdido porque vocês estão tendo aula, né? Mas, assim, esse contato, essa coisa de da gente voltar a fazer as coisas, né? Com prazer, vai ser muito legal. Nós vamos dar mais valor às coisas, né? Eu acho que a gente está aprendendo isso agora, nesse momento. A valorizar, né? Valorizar um abraço, até uma pequena gozação, né? Aquela coisa, assim, carinhosa que vocês têm com a gente, né? Que é muito legal, que é muito gratificante para um professor, é o amor, o carinho que a gente recebe de vocês. Que isso eu tenho certeza que todos nós somos muito amados lá. Como a prática, então? Como você produziria uma vanita com base no seu contexto? Que objetos da atualidade, de seu cotidiano, você usaria? Então, aqui vocês não vão conversar com seus colegas e nem converse com a professora a respeito agora, né? Então, para finalizar, faça a composição de uma vanita sobre uma mesa, com objetos de sua escolha. Produza um desenho de observação desses objetos e depois pinte-os. Gente, vanitas é a natureza morta, né? Que a gente chama. Né? São coisas que vocês vão ter elementos em casa, pode pegar um vaso, xícaras, fazer uma composição em cima de uma mesa, né? Botar coisas perecíveis, outras não, frutas misturadas com coisas, né? Essas vanitas ali, como mostrando poder, riqueza, prazer, não precisa mostrar isso aqui tudo que consta numa vanita, né? Poder, riqueza, luxúria. Elas montem a composição de uma natureza morta, né? E façam esse desenho lá no caderno de desenho de vocês e pinte, beleza? Essa é uma atividade bastante prazerosa, gente. Então, aqui sugere essa vanita, né?
A vanita, ela tem essas características aqui, né, que são elementos que constam poder, riqueza, prazer, luxúria, a perecividade, né, a imortalidade, a finitude. Quem conseguir fazer uma vanita com essas todas as características aqui, nossa, vai ser ótimo. Mas quem puder, né, usar alguns elementos da vanita também já está valendo, beleza? Então faça esse desenho lá no caderno de desenho, produza uma vanitas, né, com base nesse contexto aqui, no quadro acima, e depois pinte, tá? Tirem fotinho e mandem para a prof. Gente, mais uma vez, estou cobrando de vocês, o nono ano é um das séries que menos me manda trabalho, sabe? E então, assim, eu quero ver os trabalhos que vocês já fizeram, certo? Mande a fotinho lá, visualizem mais as aulas, tá certo? E depois, na próxima aula, então, nós vamos terminar o quarto capítulo, né? E fazer as correções das atividades, tá bom? Vocês viram que o assunto é bastante interessante, então vocês não devem ter preguiça de fazê-los, tá bom? É um momento de relaxar, é um momento de reflexão, que é isso que a aula de arte também sugere. É uma aula que tem que ser prazerosa, certo? Por isso que eu escolhi ser professora de artes, porque eu acredito muito na sensibilidade, na criatividade, que todo ser humano tem habilidades, certo? Então é isso aí, gente. Vamos desenvolvê-la cada vez mais. É só ter boa vontade, querer raciocinar mais. E como dizia Leonardo da Vinci, 99% é observação e 1% criação. Então vamos lá, vamos observar o mundo ao redor e vamos criar. Vamos transformar esse 1% em muito mais, tá certo? Então é isso para a aula de hoje. Um grande beijo, fique com Deus. O prof está com muitas saudades, tá bom? Beijos. Tchau.